Muito saudade de todos aqui, desta casa maravilhosa. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que estão ligados aqui pela internet. E dizer que é uma satisfação podermos retornar. Passamos um período aí, nossa prova, período que serviu para a nossa educação, para nós valorizarmos quanto a gente deixava as coisas importantes passar. Mas estamos aqui de volta. Quantas palavras da leitura inicial de hoje usaram o Evangelho, temos o Evangelho como estribo para servirmos. Não é diferente da tarefa do nosso grupo, do qual nós partilharemos um pouquinho só da vida dele. Porque seria impossível falar da vida dele tantos os benefícios que ele fez para os seus semelhantes e para si próprio, com seu exemplo, com tudo aquilo que pode ser arrecadado de um ser que vinha com a missão de trabalhar junto a Jesus. E nessa oportunidade não poderia ser diferente. O mês de novembro é um mês muito importante. Lembramos que no dia 1º de novembro, no dia que desencarnou Eurípides de Barçanufo, lá no ano de 1918. Voltou ao plano espiritual. Continuamos nos trabalhando. Temos aqui o nosso patrono desta casa, Jerônimo Mendonça, que nasceu no dia 1º de novembro de 1939. E viera a retornar ao plano espiritual no dia 26 de novembro de 1989. Foram 50 anos e 25 dias de uma obra imensa. Se estivesse conosco, estaria a completar agora 83 anos. Era completado 83 anos e 33 anos do ele. Mas está conosco sempre. Essa grandiosa figura, esse exemplo de vida, de trabalho, de dedicação, resignação. Quando recebera do Pai a sua tarefa, e ele veio para resgatar e resgatou com todo o brilhantismo que o Espírito deve buscar a sua trajetória. Então eu venho falar aqui de Jerônimo Mendonça Ribeiro, o nosso gigante deitado, baseado na obra da nossa querida, o livro Gigante Deitado, Jane Martins Vilela, grande contribuição, trazendo a biografia e passagem de Jerônimo. Jerônimo, por si só, ele teve um problema físico, que na realidade, escondido pela ótica espiritual, foi até uma bênção para que ele pudesse diminuir as suas arestas com a justiça divina, e isso ele não se colocou como incapaz. Bem diferente. Jerônimo trabalhou, mostrou para a gente quantas não são as vezes que nós temos uma dor de cabeça e não queremos ir à nossa casa, para o trabalho. Sabemos que todas as forças podem estar atuando ali para dificultar, mas Jerônimo não. Jerônimo, toda vez que nós estudamos a história de Jerônimo, vemos que nós somos felizes e, entre aspas, privilegiados. Verdade? Então, a família dele, seu Altino e Dona Antônio, uma família humilde, eles eram analfabetos. Jerônimo foi o nono de 10 irmãos. Foi o nono. E era, como diziam os pais, era uma criança até normal. Brincava, corria atrás da bola. E ele, quando mais novo, exerceu atividades vendendo jornal, trabalhando em armazém, foi em engraxate, vivia tudo normal, embora a mãe do seu coração, lá no seio de Ituiutaba, uma cidade que teve esse maravilhoso estado de Minas Gerais, achava que ele era frágil. Frágil fisicamente, nem tanto. Mas nós vamos vendo. Durante esse período, ele foi dos 10 irmãos que teve mais estudos, estudou até a 4ª série. E graças a isso, ele queria dizer uma biografia dele, que concordo inacabável, que ele, tendo estudado, ele conseguiu trabalhar na escola na zona rural e ajudou as irmãs a se casarem. Então, nós vamos ver o quanto isso pesava para ele. A questão familiar. Aí nós vemos por um lado a questão que Jerônimo pregava da família espiritual. Jesus fala no Evangelho, 12, 45, 50, minha mãe e meus irmãos, todos aqueles que fazem vontade do meu Pai. Então, ele valorizava o quesito família. Ele também vinha com paixões pelo esporte. Ele gostava de futebol, gostava de cinema, outra coisa que ele exercer, mas as dores começaram a surgir na sua vida. Aí nós passamos a lembrar. Será que a vida de todos aqueles nossos trabalhadores, que nós conhecemos a doutrina do Espírito, não foi uma vida fácil? A vida deles foi uma facilidade? Nós lembramos do nosso Chico Xavier, lembramos das dificuldades não físicas, como as dificuldades materiais,
Todos eles tiveram, o próprio codificador passou por dificuldades. Então, nós não podemos esperar facilidades nessa vida, porque se estamos aqui nesse plano de provas e expiações, temos que lidar com aquilo que nós passaram, fizemos por merecer, porque Deus é justo. Vai dar uma bagagem maior, um peso maior, que eu esteja preparado. As noites começaram por já estar com seu emprego, então ele ia mudando de atividade. Se ele trabalhava no armazém, o corpo já não dava mais. Ele tinha que ir mudando de função. Como eu falei, ele tinha como paixão futebol e cinema, o que viria até ser o cenário da primeira dor dele. Dos 13 aos 15 anos, ele virou protestante. Conheceu Jesus através de uma igreja evangélica. Ele se apaixonou. Aí nós vamos lembrar que o Espírito traz a bagagem que ele acumula, ele guarda para ser utilizada. Conheceu Jesus de várias formas, se integrou ao trabalho em grupo, desenvolveu a sua bela eloquência, já que tinha um cruzeirão, e foi seguindo. Aos 16 anos, ele ia ganhar um livro do senhor Galdino, um espírita e dirigente de um centro. Mas ele ia sair do protestantismo por quê? Assim como aconteceu com o Eurípides, nós temos nossos questionamentos interiores. Existem respostas que a gente procura e, de repente, na religião, na seita, na doutrina onde nós estamos, não conseguimos. E ele tinha esses questionamentos. Até que um dia narra-nos que ele se deparou com uma situação. Entendendo a bondade de Jesus, Deus, soberanamente bom, veio a desencarnar uma avó dele. E era uma senhora muito boa, caridosa, fiel aos seus princípios religiosos. Só que ele veio descobrir na igreja dele, quando ele pediu para que fizesse uma reza para ela, eles disseram que não podia, porque ela não era da igreja. Então ela não teria acesso ao que chamamos de céu. E nós vemos que a doutrina espírita veio o seu tempo tirar o véu para que nós reconhecêssemos a situação do espírito após desencarne, a justiça de Deus e todos os benefícios. Aquilo deixou ele um pouco decepcionado, vamos dizer assim. E foi quando ele recebeu esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo veio trazer a ele resposta aos questionamentos que ele tinha. Apaixonando-se por aquele espírito, por aquele livro, se afastou da doutrina que ele seguia e entrou no Espiritismo. Adentrando ao trabalho espírita, ele se dedicou mais ainda, começou a desenvolver muito mais a oratória, nos estudos, no trabalho em grupo, conheceu a grandeza do que é esse trabalho da mediunidade, a espiritualidade que está conosco, nos auxiliando, nos dando os resultados, mesmo que ao longo do tempo. Até aí, ele ainda estava com o organismo bem que em condições de trabalhar. Mas ele estava sendo preparado para o que viria. Acontece que, numa ocasião dessa, interessante, Jerônimo assistia às suas palestras e, num determinado centro, foi um cidadão, um palestrante, como dizem, renomado, né? E estava fazendo uma palestra mediunizada. Quando, de repente, ele interrompeu a palestra e falou que tinha um recado falando Tarzan que estava presente. Por que Tarzan? Vamos entender o contexto do Tarzan. Jerônimo, ele era forte, ele tinha 1,80 m para 1,83 m, fisicamente, e ele tinha o hábito de, quando ele fazia sua higiene, tomar um banho, ele parava frente ao espelho e batia. Ele, Tarzan, batia no peito. Mas aquilo ele fazia lá na intimidade do quarto dele. Ninguém sabia disso. Jerônimo estava presente nessa reunião quando veio a mensagem. E das fiéis palavras do espírito que conduziu aquele palestrante. Mensagem para o Tarzan. Prepare-se para entrar na selva dos sofrimentos. Agarra-te ao cipó verde da esperança, arma-te de muita coragem e fé para lutar contra a animalidade que ainda ruge no teu peito. Ainda que tiveres que verter todas as lágrimas, ou padecer todas as dores, o que representará isto ante o amanhã glorioso do teu destino? Ele estava lá. A mensagem ele sabia que era para ele. Ficou quieto, ficou com aquilo na cabeça. Mas não podia ser diferente. Ali já era o aviso do que se preparava para aquele nosso irmão da tarefa. Não seria tão simples assim para ele. Seria um trabalho maior. Jerônimo, ele tinha na sua consciência
embora ele não revelasse abertamente, que ele tinha um passado pesado, como ele revela numa poesia, que ele precisava resgatar. Talvez ele tenha pedido ao Criador que lhe desse toda a oportunidade de resolver isso nessa ocasião. Mas ele foi bem compenetrado no que vier de mensagem. Vamos falar do Jerônimo agora, o rapaz que tinha um sonho, como hoje nós temos os nossos sonhos, né? A juventude é um celular, uma coisa diferente, celular não, é iPhone, né? Smartphone. Ele tinha um sonho do terno, um terno branco. Foi-lhe ofertado uma vez um terno branco por um amigo de uma padaria, que ele passando, retornando com um dos irmãos, ele chamou para ver o terno, disse, ele viu o terno, gostou, e ofereceu o terno para ele, e ele ficou todo satisfeito. Essa história do terno branco foram os primeiros 5 anos. O primeiro terno, inclusive, narra-nos que ele havia conseguido seu primeiro par de sapato achando uma lixeira, para poder entrar no cinema. Mas como é que começou Jerônimo a sentir qual era o peso daquelas palavras? Primeiros sintomas. Jerônimo estava todo satisfeito, botou seu terno branco e preparou-se para ir ao cinema. Assistiu o filme e o vento levou, ali nos anos 50. Quando ele chegou no cinema, já estava cheio. Então ele ia ficar em pé em um determinado ponto e as sessões demoravam, não são como hoje. Eram os rolos que tinha que trocar, assistindo o filme, 20 minutos para trocar e fazer. E ele ficou lá. Depois de mais de 3 horas e 40 de filme, terminando o filme, na hora que ele queria ir embora, sentia os membros inferiores petrificados. Não conseguia se mexer. Percebeu o inchaço dos membros. Seus companheiros tiveram que lhe ajudar. Jerônimo foi socorrido pelos companheiros e levado para casa. Ali se manifestava a artrite reumatoide. O que aconteceu? Chegou em casa, sua mãe, Dona Antônia, vendo que não conseguia tirar a roupa, teve que cortar a calça do terno. E aí ele disse, Deus levou o meu primeiro e único terno. Teve que cortar. E o nosso irmão começou a se manifestar. A sequência de Jerônimo ali seria qual? Mulher, cadeira de roda, leito sem ortopédico. E depois o leito ortopédico, que tinha uma posição para ficar, para que ele conseguisse conter as dores, o corpo conseguisse cuidar. Não ficaria sofrendo. Das muletas para a cadeira de roda. Continuava, normalmente, dependendo de si próprio, para ir aos seus locais. Ministrou palestras, sim, sobre cadeira de roda, muitas das vezes já levando aquela sua condição física, dependente dos outros, levando na alegria. Porque nós temos que lembrar que Jerônimo trouxe alegria, exemplo de sabedoria ao lidar com as dificuldades. Um espírito que já tinha entendimento do que lhe passara, e que ele tinha que resgatar aquela dívida ali. Ele tinha também o desejo de se casar. Por isso que ele se dedicou às suas irmãs, como precisou fazer, porque fisicamente a gente estaria impossibilitado. Revelar, através das suas poesias, o desejo de constituir família, uma esposa, mas as suas condições físicas impossibilitariam isso. E os relacionamentos fracassavam dessa forma. Teria como ele se entristeceu? Se entregou àquela tal doença? Não, pelo contrário. Revigorou-se no trabalho. Caríssimos, nós não sabemos a grandeza que é a possibilidade de estarmos engajados no trabalho, numa casa espírita. Aquele trabalho onde nós nos relacionamos com os nossos irmãos invisíveis que nos amparam, porque eles mesmos que estavam aqui antes de chegarmos, estão conosco, vamos dar o auxílio. E Jerônimo encontrou esse amparo lá. Talvez pela sua conduta respeitosa, existências anteriores. E ele começou a ver em determinadas situações a diferença que era a doutrina espírita. Um fato bem corriqueiro. Ele, uma noite, voltava do centro, aí parou num bar, por volta das 10 horas da noite, para tomar um café. Porque em casa tinha muita gente e sabia que ia ter café. E quando ele parou, veio a blitz. Nós sabemos que ali, nas ocasiões das 50, ainda tinha um reflexo daquele código penal pesado, de 1890, que proibiu a doutrina espírita e outras manifestações. A polícia ainda batia muito forte nisso. Quando ele chegou, a polícia fez a abordagem e ele lembrou, estou sem o documento. Achou que estava enrascado, vamos dizer assim, na gíria.
Só que o policial se aproximou dele, perguntou a ele, quando começou a revista, botou a mão no bolso dele e achou um livreto Preces Espíritas de Caibar Schutter, né? Achando aquele livro, o policial perguntou a ele, você é espírita? Sim. Ele falou, está sem documento? Então tá bom, meu irmão. Você pode ir embora. Se você está com o livro espírita no bolso, você é gente boa. E ele foi embora. Ali já começou a perceber o que é. O que aconteceu com aquele policial? Foi simplesmente uma atitude de espiritualidade. E nós temos que lembrar daquela questão clássica, 459, que eles atores não só os nossos atos, mas a nossa energia, a nossa empatia, reage com o nosso irmão também. E Jerônimo já começou ali a pensar dessa forma. Ele não se entristecia por não ter constituído uma família. Não, porque ele assumiu o compromisso de se casar com a doutrina espírita do civil e com a doutrina religiosa. Olha o pensamento dele. Ele coloca, analise a profundidade dessa frase dele. Doutrina espírita no civil. A conduta civil dele, aquele esforço que o espírita dele fazer para dominar suas más tendências. E a dor no religioso, ele sabia da sua condição carnal. Ele teria que dar com aquilo, não para transmitir a tristeza, transmitir a alegria. O nosso gigante deitado, se ele entrasse aqui, entrar com a alegria, o cozinheiro dele. Nós veríamos o que é a diferença. E nos entristecemos em situações tão pequenas, como nós vamos ver aqui dele. A saúde foi se debilitando. Estava bom demais, né? Já estava ali a cadeira de roda. Problemas cardíacos dela, angina, precisava colocar um saco de 30 quilos aqui no peito, de terra, para poder suportar as dores. Eu me recordo que a mãe do Chico Xavier também teve esse problema de angina, numa legião de Deus, né? Complicado. Teve glaucoma, ficou cego. Alguns tentaram atribuir como erro médico. Mas Jerônimo nunca admitiu isso, porque ele sabia que ele também fazia parte do passado dele tenebroso. E continuou trabalhando. Ele ia cada vez ficando mais dependente de terceiros. Já estava na cama, sem ortopédica. E como ele saía? Saía da sua fome para levar a alegria, a confiança, a fé, o otimismo em várias partes. E o trabalho continuando. Fundou 2 centros espíritas, o Cearense de Jesus, onde basicamente fornecia sopas aos necessitados, um trabalho que ele fez questão de estar à frente ali. Quando aqueles nossos irmãos precisavam do alimento do corpo, para reforçarem também o espírito crença de que nem as aves do céu, que nunca vão ficar sem alimento, tinha esse nosso irmão ali para dar esse amparo. Ele também fundou o Centro Manuel Augusto da Silva, esse já voltado mais para o trabalho doutrinário, que iria vir a par depois com uma gráfica onde publicariam as obras que ele ditou para que alguém escrevesse, mas são obras dele. Vê como é que o trabalho vai seguindo. E as obras literárias que ele botou, importantíssimas. Crepúsculo de um Coração. Alguém já tomou algum contato com uma dessas obras? Crepúsculo do Coração, Cadeira de Rodas, nas Pegadas de um Anjo, Escalada de Luz, de Mãos Dadas com Jesus. Esse também é uma obra. 14 anos depois, e sua autobiografia inacabada. Quando a gente fala inacabada, é porque teve um período que ele não pôde continuar, porque a gente bota a biografia até um determinado ponto, bem próximo dele, para não executar mais. Então eles botam inacabada, porque se eu faço a minha biografia, eu vou ter que botar aquela inacabada, porque eu não vou narrar o meu desencargo, né? Mas então é isso, o pessoal não entende, porque é um período um pouco antes. Mas graças à providência divina, de nossa irmã Jane, que veio trazer mais informações. Jerônimo passou por situações que, se não fosse o auxílio espiritual, poderia também fracassar. As provas eram constantes. Mas quando nós caímos, temos aquela mão da espiritualidade através de um irmãozinho nosso que nos acode e nos acorda. Teve uma ocasião que ele teve um problema físico, além de que a gente já carregava no corpo, uma hemorragia muito forte. E ele achava que ia desencarnar. Aí pediu ao médico que falasse para ele o seguinte: eu quero me despedir de um amigo muito grande lá de Uberaba, o Chico. E ele foi.
Chegando lá, naquela figura de coitadinho, e aí vem a lição. Nós não somos coitadinhos, nós somos seres abençoados. Temos recebido a oportunidade de estarmos na seara reencarnatória. E chegando lá, Chico recebeu, antes Valdo Vieira estava, avisou que o Chico viria, então Chico já sabia que ele tinha chegado. Ele, com aquela hemorragia, um lençol na máquina, explicou para o Chico que estava daquele jeito. O Chico falou, olha quem está aqui, rosa vermelha, se referindo à marca vermelha que se encontrava no lençol. Todos chegaram, beijaram a sua mão, Chico foi o último a beijar. Ali já se funcionava o trabalho da transmissão de energias reconstituidoras, o passe, a força magnética, fechada a boca do Chico. Tanto que durante aquela reunião ele foi convidado para fazer a preleção. Ele estava se sentindo coitadinho, mas Chico falou para ele, sabe por quê dessa hemorragia? Porque você se fez de coitadinho, aceitou aquilo, aceitou, estava aceitando aquela situação de coitadinho que estava se debilitando. Isso foi um passo importante, porque o Chico também passou por situações dessas. Quando, de repente, a vaidade podia bater e Emmanuel foi lá. E aconteceu com ele. Então, as lições vêm, por mais que se tenha, nós temos esses nossos irmãos à nossa volta, que nos conduzem para nos colocar à prova. Ele saiu dali estabelecido, estava com autopiedade. E aí, meus irmãos, nós passamos por essas dificuldades com o nosso organismo. A doença, ela vem. Como nós vamos lidar com ela? É essa que está a diferença. No começo, ela cai com um desmoronamento em cima de nós. Mas cada um de nós sabe como lidar. É aquele exemplo da folha. Tomamos aquele contato. Ali, vamos nos preparar. Fé em Deus, fé na justiça divina, entendimento de quem sou eu, de onde vim, para onde vou. E aquele mesmo problema, nós passamos a lidar. Aquilo ali faz parte do nosso dia a dia. Quantos não venceram em patologias que poderiam ser, como é que se diz, fatais, mas que ele soube lidar com aquilo, não se entregou, não se fez de negativo. E para aquele que conhece um pouco como nós conhecemos a doutrina espírita, nós não podemos admitir o coitadinho, nem a impaciência. A paciência, essa virtude, sabemos esperar o imediatismo, nós não podemos julgar. Ele estava numa condição imediatista, achava que já ia desencarnar, tendo tanto por fazer isso na década de 50, tanto por fazer, ele achava que já ia partir. E ele passou por uma outra experiência também interessante, foi quando veio ratificar o que era a tarefa dele na Terra. Ele foi procurar o Dr. Fritz, aliás, tivemos há pouco tempo, se assistiram o filme do Dr. Fritz, né? Ele foi procurar o Dr. Fritz. E nessa consulta, o Dr. Fritz, percebendo que a situação dele já fazia parte do planejamento reencarnatório dele, falou que ele estava com a doença dos 3 Cs. Karma, cama e calma. O anterior não precisa. Porque muitas das vezes nós achamos que vamos resolver nossos problemas indo em determinado local. E não é assim. Eles fazem parte do que nós pedimos ou do que nós angariamos em existências pretéritas conforme o nosso mau uso do permite. E falou, Jerônimo compreendeu a sua missão. Que fazia parte de um karma, ele teria que lidar com aquilo na condição de se depurar, deveria ter calma para poder fazer com que aquilo levasse a mais longe, que ele não sucumbisse diante das tarefas, e cama, que seria o seu habitat natural. Né? A cama seria, e não ia faltar braços generosos para carregar o nosso irmão. Porque quem vai praticar o rei, quem vai praticar a caridade, vai ter sempre auxílio. Nós concorremos sempre com o auxílio de Jesus e dos Espíritos amigos para esse nosso trabalho. Aí vamos ver aqui o que Jerônimo serve de exemplo. Jerônimo estava dando uma entrevista numa TV. E nessa entrevista tinha uma senhora que estava assistindo. Essa senhora ela estava com o pensamento de cometer suicídio. Ela via pedir que toda a família que saísse, que fosse para o teatro, deu meios deles irem, para ela ficar sozinha, que ela ia se entregar a uma droga, né, um remédio para cometer suicídio. Tudo preparado. E ela resolve ligar a televisão como se fosse uma despedida que ela gostava muito.
Ela se sentia em estado depressivo, mas ela tinha todas as condições materiais. O que estava acontecendo com aquilo? Por isso que nós temos que ver que os nossos irmãos espirituais estão socorrendo sempre. Quando eu ligou a televisão, vi o Jerônimo dando uma entrevista. E neste momento alguém pergunta para o Jerônimo: Jerônimo, o que é felicidade para você? E Jerônimo fala: felicidade para mim é eu poder me virar de lado um pouquinho. Aquela senhora escutando isso, parou para pensar. Eu estou aqui? E ela ligou, tocou o telefone, conseguiram colocar em contato com o Jerônimo, apoiava o telefone e falou: o senhor salvou minha vida. O que representa isso? Na bagagem divina, do plano espiritual. Só pelo exemplo. Ele, naquelas condições de dificuldade, salvou uma vida, como tantas outras ele salvou. Sem falar do caso de que ele estava no centro de um senhor que foi assistir a palestra e colocou o nome para passar pelo conselho, pela conversa fraterna, que estava com problema. Naquele dia, o orador era Jerônimo Mendonça. O orador, não palestrante, né? Era Jerônimo Mendonça. Ele assistiu aquela palestra. Quando ele foi chamado para a sala para conversar, para dizer o problema, ele chegou perto de gente e falou: não, eu descobri que eu não tenho problema. Diante daquele nosso irmão na cama, já sem os movimentos, já com a vista debilitada, ele não tinha problema. E ele foi embora e dali reconheceu. Não precisou falar nada, passar por conselho, ele só viu a condição daquele nosso irmão e transmitia alegria, otimismo, felicidade a todos. Ele ganhou a Kombi, como eu falei, essa Kombi serviu, levava ele para várias partes problemáticas, mas ele foi ao Rio de Janeiro, foi em vários estados do Brasil. Não foi o Brasil todo, até pela dificuldade de deslocamento, transporte, obstáculos naturais, mas ele foi a muitas partes. E ele voltava de um trabalho que havia feito em Curitiba, e chegando em casa, ele estava sentindo mal. Vou levar ele para arrancar as unhas. Precisou arrancar as unhas nos pés. Quando o Jerônimo voltou, ele estava cansado. Tinha um ônibus de caravaneiros na frente da casa dele. Os cuidadores dele achavam que ele ia precisar de repouso. Mas ele não. Quando ele chegou, mandou que todos entrassem e recebeu todos aqueles irmãos com carinho. O violão do lado tocava, ele cantava as suas histórias de alegria. Aquele relato dele é para ver, porque mesmo com os momentos difíceis, ele transmitia que ele ajudava, as suas endorfinas trabalhavam, né? Essas enzimas endócrinas que você fala, mas que vão diminuir as dores. E Jerônimo, com aquilo ali, se sentiu melhor também. Questionado se ele precisava de repouso, não. Meu repouso é o trabalho. É trabalhar com meu irmão mais necessitado. Quando ele visitava os presos, ele dizia também que a diferença é que eles estavam presos, eles iriam sair um dia. E ele estava preso naquela cama, não poderia. Por isso que ele ia visitar os presos e levava a palavra. Ele era uma das visitas mais aguardadas dos presídios, por isso que ele trazia a confiança. Meu irmão, tenha confiança. Você vai cumprir a sua pena e vai sair daqui com as suas próprias pernas, vai se integrar à sociedade. Eu estou preso a essa cama. Quando a gente escuta uma coisa dessa, a gente vem com uma dor de cabeça, uma unha encravada. Outra ocasião que ele passou, que ele achava, isso já foi em 88, já próximo, né? Ele foi ao médico e o médico condenou, dizendo que a vida dele estava por um fio. Problemas cardíacos, estava perto. Ele foi procurar o Chico mais uma vez, e quando ele falou com aquele assim, coitado dele, mais debilitado, ele disse: Chico, eu estou aqui porque o médico falou que a minha vida está por um fio. E o Chico, no seu otimismo, falou: meu irmão, depende do fio, pode ser de nylon, de aço, de algodão. Emmanuel sempre fala que o trabalho engrossa o fio. Vamos entender a profundidade disso. O trabalho engrossa o fio. Nas diversas circunstâncias da vida, quando nós estamos como é que se diz? Nas escuridões de pensamento, nós estamos no trabalho, espírita, ou seja, na sua religião qualquer, nós não saímos fortalecidos. Quando nós saímos de um passe, nós não saímos revigorados. Então, é uma ocupação que dá.
ocupação ali de trabalho, foi que Chico falou para ele, e ele ainda tinha muita coisa para fazer. Faltava mais de um ano para ele desencarnar. Mas ele ainda tinha muito o que fazer, o trabalho é um grosso fio. Coragem, meu irmão. Coragem, vá e segue na tua tarefa. Porque esse fio só vai arrebentar quando realmente estiver designado pelo Pai. Não pela sua vontade. O exemplo passado pelo Chico. Ele, a ciência, não explicava ele ter passado tanto tempo assim. Como é que ele pôde, naquelas condições já deitados, os batimentos cardíacos às vezes chegavam a zero, como constatado pelos aparelhos. É o fio que foi engrossado, porque ele precisava levar adiante. Nós já ouvimos falar aí em programações reencarnatórias, existem irmãos que, às vezes, em determinada situação, eles ficam mais superiores para cumprir determinada tarefa. O Chico é um exemplo dele. No ano de 1967, ele botou um ponto final no 100º livro. O planejamento de Emmanuel. 30, 60, ele achou que estava terminado. Quando ele falou que Emmanuel só faltou dar cambalhota, Emmanuel falou, a sua missão é livre. Se você acha que concluiu a sua tarefa, fica a critério da espiritualidade decidir pela sua permanência no meio físico. Chico entendeu bem o recado, né? Foi até 412 metros, não é verdade? Um corpo que não oferecia condições, o Sebastião, ele, mesmo assim, ele trabalhava, viajava e agia. Exemplo para nós. Trabalhava, viajava e agia junto aos mais necessitados. Nas obras que ele fundou, na alegria que ele levava, salvando vidas através do exemplo da palestra. Ele tinha que cumprir esse projeto superior. Ele já estava ciente, como eu falei no começo, que tinha nos recursos da sua alma a ideia da bondade de Deus em relação ao passado. Ele soube ser resignado a reconhecer aquilo. O período da programação reencarnatória na vida física que foi dilatado, sim, que aquele pouco que oferecia condições foi dilatado. Ele precisava. Não importa a atividade que nós estejamos. Todos nós dentro de um centro espírita, desde o presidente até aquele que possa exercer mais uma instituição. Todos nós somos importantes. Como somos importantes na obra do Pai. Bezerra de Menezes, ele não fazia questão de cargos para exercer a caridade. Ele falou isso quando assumiu pela segunda vez a Federação Espírita Brasileira. Todos nós somos importantes. Estamos aqui, temos uma tarefa a cumprir, temos o passado a expiar. E nós lembramos da questão 154 do Espírito que eu botei aqui. Do fato de ser infalível a hora da morte, pode-se deduzir que sejam inúteis as precauções para evitá-la, não visto que as precauções que tomais vos são sugeridas como filho de divindades à morte, que vos ameaça. São dos meios empregados para ela não se ver. Então foi isso. Nós podemos concorrer, mas, diante das condições, ela pode ser evitada para que nós consigamos fazer. Quem sabe daqui a 2 dias, eu teria que partir hoje, mas 2 dias eu vou ter a possibilidade de resgatar através de uma palavra de nome. Faz parte da providência divina. Não deixamos de acreditar nisso. Mas nós temos que cumprir a nossa tarefa. Outras coisas que ele colocou, Jerônimo, foi as suas passagens. Exemplos. Aqui eu tirei algumas passagens dele. Eu tenho que resumir um pouco, por causa do tempo. Ele foi o Chico Xavier que ia construir uma obra. E o Chico, ele dava as dicas para que nós trabalhássemos aquilo. A espiritualidade dela nos conduz através do pensamento para que nós busquemos, através do nosso livre-arbítrio, a melhor saída, a melhor atitude de tomar. E o Chico falou para ele que ele queria construir, e o Roberto Carlos, nosso cantor, o rei, havia passado lá em Uberaba. E o Chico falou para ele assim, que o Roberto Carlos tinha visitado ele. E falou para o Chico que se ele precisasse, se alguém precisasse falar com ele. E Jerônimo foi lá e falou com ele que queria construir uma dessas obras que ele botou em prática. Um dia ele pensou como o Chico falou isso, ele resolveu ir para o Rio de Janeiro. Soube que o Roberto Carlos estava no Canecão fazendo um show, seguiram com a sua Kombi para lá, horas de estrada, que não era essa maravilha que temos. Chegou lá na porta do Canecão, ele e os seus cuidadores estavam lá e como entrar no Canecão. Isso, ele escuta uma voz. Deitaram na sua cama ortopédica lá na porta, estavam todos ali, as pessoas pensavam que ele estava até pedindo esmola.
quando de repente eu escuto uma voz. Jerônimo, ele se diz assim, quem está falando? Sou eu, Jerônimo. Eu lhe encontrei lá em Uberaba, lá no Chico. Como é que está? Tudo bem? Aí eu sei, mas quem é você? Ah, eu sou o gerente do Canecão. Então, esse dia ele falou que estava ali, esse gerente colocou ele para dentro. Aí era uma casa. E lá dentro, ele levou até o Roberto Carlos conversou com ele assistiu o show no dia seguinte, deu-lhe uma hospedagem decente e deu, na em torno de 1 milhão de cruzeiros na época. E ele pôde fazer as suas obras, atender as pessoas. Uma sugestão do Chico. Quando nós temos o pensamento, que ideia maravilhosa minha, né? Não. Nós recebemos os nossos irmãos. Basta que nós estejamos receptivos às boas vibrações, às sintonias positivas para que nós caminhemos para o lado. Mas o nosso Jerônimo não era só tristeza. Tem os seus casos de humor, eu vou tentar narrar uns aqui, como lidar, exemplos de saber lidar, evitar as contendas, porque nós temos que evitar os nossos problemas. O Evangelho diz, concentra-se no seu adversário quando estás a caminho para ele, para que ele não entregue ao juiz e seja entregue ao seu oficial, seja mandado para a prisão. Não seguirá sem pagar o último sentido. Jerônimo gostava de cinema. E uma dessas ocasiões, ele não perdia. Eles levavam, ele ficava num determinado cantinho lá no cinema. A cama dele, puxou. Isso entra uma senhora apressada, e ela entrou e não viu e tropeçou na cama do Jerônimo, lá no canto. E ela ficou irritada, chegou e falou, não acredito, todo lugar que eu vou, esse aleijadinho tá. É na sorveteria, é na praça, é no cinema, é na escola. Ele não vai em casa. E Jerônimo, com bom moço, se fosse um de nós, ia dar uma resposta avisada, ele mas pelo jeito a senhora também não vai em casa. Né? E ela, diante daquela resposta dele, ela riu. Ela riu e acabou ficando amiga dele, entendendo. Quantos de nós nos lembramos de coisa bem enorme? A outra foi que ele dizia que tinha um problema muito sério com nossos irmãos embriagados. Ele tinha um receio quando via modificado. Ele está assistindo uma palestra do Divaldo, em um determinado centro, e entra um irmãozinho volto de dosagem alcoólica parado do lado dele, olha, paralítico, levanta e anda. Na cama dele, o Jerônimo, paralítico, eu ordeno, levanta e anda. Ele, não, meu irmão, não vai parar. E ele falou tanto assim, paralítico, eu ordeno, levanta e não quero. O Jerônimo falou, eu não quero, eu quero estar aqui, aqui tá bom. Aí esse nosso irmão soldado dele, homem de pouca fé, sai nada. Mas falava isso querido, não se sentia em momento algum, né? Menosprezado, diminuído. E outra foi palestrante substituto. Aqui eu tiro essa lição como necessidade do estudo, do trabalho, do entendimento. Os nossos livros, esse Pentateuco, eles não se esclarecem muito, mas nós temos que aprender. Porque se durante vários anos que aqui os detratores tentam modificar o entendimento, o evangelho que está ali está certo. A mentalidade humana é que enraizou, tentou enraizar em vocês. Teve uma ocasião das poucas que Jerônimo não pôde fazer a palestra, uma disposição orgânica, aí ele pediu a um companheiro que fosse. E esse companheiro atendeu prontamente, muitas vezes nós já somos substituídos na palestra, ele foi, pegou o carro de uma cidade vizinha. Só que no trajeto, eu falo daqueles carros que aguentavam, né? Os nossos carros antigos, né? E sofreu um acidente, o carro capotou. Quando aconteceu aquilo, esse nosso irmão já sentiu que estava vivo ali, estava inteiro. Primeiro que pensou, ele a mão no porta-luva, pegar o evangelho dele e agradecer a Deus por ter escapado daquilo ali. Quando ele abre o evangelho lá para agradecer, ele abre no capítulo 5, né? Item 22. Bem-aventurados os aflitos, se fosse um homem de bem, teria morrido. Nessa mensagem. Ele ficou com aquilo e depois falou, poxa, Jerônimo, não presta nem para morrer, Jerônimo. Porque eu abri lá, eu não morri, porque eu não sou homem de bem. Jerônimo explicava, ria dessas coisas. E aí, é uma lição do nosso entendimento, gente. As palavras de Jesus estão ali, por isso que é necessário que nós estejamos nos debruçando sempre, nos livros, nos estudos. Eu falo algo que eu aprendi há 20 anos, hoje eu já entendo diferente. E nós vamos evoluindo intelectualmente. Mas não é sozinho, não. É aprendendo aqui, nessa casa, aprendendo com o nosso irmão ali, aprendendo nos locais para colocarmos em prática. Porque a nossa evolução não pode ser colocada como da sozinha.
E temos também a mãe dele. A mãe dele é um fato interessante. Nós sabemos que o Leão Denis teve uma participação importante da mãe dele, mas isso aí já é outro assunto. A mãe do Jerônimo, uma vez, ficou olhando para ele, ela já estava meio incomodada. Ele não parava em casa, né? O pessoal do livro para tudo que era lugar. Aí ela olhou assim e falou: "Meu filho, posso falar uma coisa? Eu estou começando a acreditar nesse tal do espiritismo mesmo." Aí o Jerônimo bateu no freio, mãe, que bom. Por quê? Ela, olha só, aqui em casa eu tenho 10 filhos. Dos 10 filhos, você é o único que é aleijado. Você tem um pai em casa, mas bate perna por aí. Falou por ele. Então, ele explicou para ela: mãe, é justamente isso. É a nossa lição. Porque realmente chega a ser uma coisa paradoxal, né? Ele era o único que não se deslocava para o meio próprio, mas que estava sempre emprestando a caridade. Aí entra o comparativo. E os outros que eram fisicamente perfeitos? Talvez não executasse. Por isso que nós temos que ver que nós podemos fazer muito mais. Nós podemos fazer muito mais do que nós fazemos. Nós ainda fazemos pouco diante desse benefício que é a reencarnação. Podem ter certeza. Nós estamos aqui neste local, quinta-feira, conhecemos irmãos nossos que podem estar em locais supostamente mais prazerosos. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte. O compromisso que nós temos com a nossa evolução espiritual e partilhar também da evolução do nosso irmão. Então, o objetivo da encarnação e da reencarnação, que estão 132 e 167 na União dos Espíritos, não é verdade? E o outro foi a tolerância dele, saber lidar com as dificuldades. As pessoas solicitavam muito Jerônimo para fazer as preces nos velórios, né? E teve uma família que solicitou, só que ela queria que essa prece fosse feita lá no cemitério. E levaram o Jerônimo para a prece, botaram do lado da copa e lá ele fez a prece lá para o falecido. Tiraram a marca do Jerônimo, botaram do lado e fecharam ali com vários estudantes para fazer a inulação. Foi embora. Por volta de 10 da noite, passa um amigo do Jerônimo na casa da mãe dele, da dona Antônia. Olha, doutor, tudo bem? O Jerônimo está aí. Ela falou: não trouxe ele, não. Ele esqueceu do Jerônimo no cemitério. Foram lá. Aí tinha que abrir cadeado, chamar o coveiro, acender as luzes, coisas todas. Chegando lá, narram dos nossos irmãos, que era aquela baixada assim, e vi aquele lençol branquinho lá e o Jerônimo lá no cantinho dele. Chegaram lá para falar que o Jerônimo deve dar uma fera, né? Pensaram assim: "Poxa, Jerônimo, tudo bem?" "Tá bem." E ele, por jeito dele ainda, né? "Tá bem aqui. Eu aqui, nesse tempo que eu fiquei, já fiz prece, já libertei mais 4.500 almas, já estavam por aqui, já fiz prece 2 vezes para algum, também. Agora eu só quero ir para minha casa, né?" E foi embora. E Jerônimo depois falou assim: tolerância. Será que nós temos essa paciência? Quando nós somos esquecidos de uma fila de um banco, achamos que o caixa não está lembrando da gente? Já ficamos, será que vai deixar? E ele fez a caridade, ele fez prece para muitas almas que estavam ali. Com certeza, alguns que estavam todos ali ouviram as preces dele. E outro fato que ele conta rindo é: ele ia fazer uma palestra e a polícia parou o carro que estava na velocidade, que chegou na hora. Parou. Quando parou o carro e foi abordar, um dos cuidadores falou: "Não, nós estamos levando um doente aí. Estamos levando um doente." Quando ele abriu, o policial: "Eu quero ver." Abriu, que o Jerônimo todo daquele jeito, falou: "Ih, o caso é sério mesmo, né? Fecha a campanha na frente, abrindo o caminho." E o policial que pegou, foi abrindo o caminho, e chegou rapidinho. O Jerônimo morreu lá dentro e disse: "Nunca cheguei tão rápido numa palestra sem ter correr o risco de multa, né?" E ele ria disso, porque quando olhou a situação dele, era um acidente feio. Então nós vemos, todo momento, ele mesmo satirizava a situação. Mas as lições de Jerônimo, o bom humor também tem as lições de vida. O sobrinho dele chegou uma vez, ele foi pedir para ir à farmácia, o sobrinho dele não queria. E perto dele falou, e perto da irmã. Quando falou isso, falou: "Tio, não quer ir lá." E ele falou: "Meu filho, queria eu poder ter minhas pernas e meus braços para ir lá." O menino olhou aquilo, pensou 2 vezes, pegou o dia que foi lá. Então, em poucas palavras, nós damos, né, o entendimento da pessoa. Eu posso fazer isso aqui. O Jerônimo, ele não podia fazer isso. São palavras. Nós não precisamos entrar em conflitos, bater de frente, não.
a força da palavra com que Jesus nos demonstrou, é isso aí que move as montanhas e move o mundo. Ele também aprendeu uma lição de respeito. Ele foi avisado da espiritualidade, isso em várias fases, né? Todo lugar que nós vamos, nós temos que nos comportar conforme o local. E ele, na emoção, botar um terno para ir, ainda quando andava, pegou o terno que estava, colocou e foi para falar com uma comunidade bem humilde, que precisava levar a palavra, não a aparência dele. E no caminho ele tropeçou no riacho, chegou lá todo sujo. Depois, a espiritualidade falou para ele: Jerônimo, isso é só para balizar, nós temos que nos comportar conforme o local. Se você vai levar lá a palavra, vai levar o brinquedo numa comunidade mais simples, vá investir da simplicidade de Jesus. Jesus ia para todo e qualquer lugar. Jesus veio na mais simples condição. Jerônimo aprendeu aquilo ali. O que foi fato decisivo, tanto que as obras dele não foram geradas, né, recursos próprios. Inclusive fonográficos, tiveram discos que ele gravou, mensagens belíssimas, Crepúsculo, né? Tem mensagens espíritas, em vários discos. E você dele, ele gostava de imitar as pessoas, ele imitava de volta. Ele estava num centro onde ia ser um centro de volta, quando ele entrou falando, as pessoas se assustaram, era de volta. E não era, era ele. Mas foi chegando a exaustir os órgãos, como diz, né? A morte física. Jerônimo desencarnou no dia 26 de novembro de 1989. Então, os órgãos foram falidos. Mas a espiritualidade resolveu avisar esse amigo dele, a quem tanto ele brincava. Divaldo estava lá na Casa do Caminho, quando percebeu um espírito se manifestando próprio dele. Ele de começo não reconheceu. E via que era um espírito que estava feliz. Quando se aproximou mais, se identificou. E falou para Divaldo. Ele já estava desencarnando, Divaldo pensou: Divaldo, agora o gigante está de pé. Porque ele já estava despojado das dores e da matéria. Ele apareceu feliz como um pássaro, voando e dizendo para Divaldo que o gigante estava de pé. E ainda lembrando das ironias, porque o que ele falava com o Divaldo, é impressionante. Quando eles participaram, ele fez uma palestra antes, e o Divaldo fez a, vamos dizer, a principal. Ele falou: Divaldo, é impressionante, mas eu sou melhor do que você. Brincando naturalmente, ele não tinha vaidade. Você fala, arranca aplausos de todo mundo, mas quem sai carregado no braço do curso é eu. E o Divaldo ria com isso. E ele, esse espírito apareceu para ele falando: o gigante está de pé. A prova de que, cumprindo a nossa tarefa, nós temos uma recompensa, vamos dizer assim, a dele, até naquele momento de expediente, ele já estava livre daquele peso. Exemplo de Dr. Bezerra, que ainda nem tinha descido o corpo à sepultura, ele já se manifestou na Federação Espírita Brasileira. São espíritos que alcançaram essa condição com muito trabalho, muita dedicação, muito amor ao próximo. E esse exemplo de Jerônimo Mendonça, quando me permite umas palavras, né? O sepultamento dele, né? Ali no Féretro, reunindo pessoas de tudo que era arte, religiosos de outras esferas, de outras, pessoas mais humildes da comunidade, irmãos que vieram de fora, que receberam o aviso através da mediunidade, como o Divaldo percebeu. Fica bem claro, meus irmãos, que o trabalho ele engrossa o fim. E esse trabalho faz uma ligação tão forte com Jesus, que nós somos reconhecidos, embora o reconhecimento material não seja o principal reconhecimento espiritual. No seu interior, Jerônimo Mendonça, esse nosso gigante deitado, que era chamado por gigante deitado pela sua estatura e também pela força gigantesca com que ele manifestava o trabalho do amor a Jesus, ele soube nos trazer esse entendimento. Ele soube nos dar o direcionamento, o caminho a tomar, né, na nossa atual esfera, no nosso trabalho, no mundo em que nos encontramos. Jerônimo foi um desses que nos deu caminho. Basta que nós assimilemos essas lições e saibamos seguir esse caminho. Mas para nós seguirmos esse caminho com a certeza do rumo certo,
eu gostaria de encerrar aqui com a mensagem do poeta vassulense, desencarnado em 1914, Casimiro Cunha, que se intitula A Bússola, do livro A Cartilha da Natureza, psicografado por Chico Xavier na década de 30, e onde ele fala a bússola, entendam o Evangelho, nosso Evangelho, nosso Pentateuco. Na viagem rude e longa, em região solitária, a todos os viajores a bússola é necessária. Quando a jornada é difícil, aquele que atende perto vai seguindo confortável, na bênção do rumo certo. Soprem os ventos forquidandos e a sombra promete a morte, mas a bússola, honesta e firme, não perde a visão do norte. Muita vez em mar revolto, nas ondas desconhecidas, atende silenciosa, dando fé salvando vidas. Tudo a angústia da borrasca e trevas de nevoeiro, mas a bússola responde aos olhos do timoreiro. Outras vezes no deserto, se palpita a inquietação, ela traduz generosamente o conforto e a direção. E em meio a vacilações, significa um resumo de grandes consolações a quem é do próprio rumo. Tanto em água revoltada como em areia espinho, essa bússola generosa jamais esconde o caminho. E nas rudes experiências da rolagem terrenal, não se pode prescindir do rumo espiritual. Se caminhas nesse mundo, sejas moço, sejas velho, não te esqueças, meu amigo, a bússola do Evangelho. Que assim seja, meus irmãos. Que essa bússola do Evangelho possa estar sempre presente em nossos caminhos, sendo conduzida pelas nossas mãos. O timoneiro maior vai nos conduzir sempre. Levemos o exemplo do nosso Jerônimo Mendonça, nosso gigante deitado, que nos trouxeram toda essa lição de conduta, de devotamento, de amor ao trabalho de Jesus, de entendimento de quem sou eu, de onde vim, de onde vou, para que nós consigamos fazer a cada dia um dia melhor nessa nossa caminhada, que possamos ter mais participantes nos trabalhos da nossa casa, que possamos entender que conosco interagem nossos irmãos invisíveis, que se compadecem dos nossos tropeços e que se alegram com as nossas alegrias. Que sejamos sempre instrumentos da paz e do amor de Jesus, para assim podermos alcançar um progresso tão bonito, tão grandioso, tão representativo, como o nosso irmão Jerônimo Mendonça, entre outros, como ele conseguiu alcançar e nos fazer dizer. Que assim seja, que estejamos mais fortificados aqui, na casa de Jerônimo Mendonça, que ele possa estar sempre nos conduzindo nas questões. Obrigado, meus irmãos, mais uma vez. Obrigado pelo carinho, pela atenção e pela cordialidade do convite. Se é que eu me faço merecer, na realidade eu não mereço. Mas é isso. Obrigado. Obrigado.